capítulo 32, leitura bíblica de hoje. Você vai encontrando, vai ficando de pé em reverência à palavra de Deus. Jeremias 32, meu irmão. Diz a palavra de Deus no versículo 38. Todos encontraram? Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Irmãos, quando eu li a leitura bíblica de hoje, que se encontra exatamente nesse trecho, Jeremias 32 e também o 33. Eu logo recebi de Deus o pensamento do que Deus queria nos falar. E é interessante, quando eu li esses 2 versículos, que Deus usa o profeta Jeremias para falar para o seu povo, um povo que estava prestes a ver a sua cidade ser tomada pelo inimigo. Inclusive Jeremias estava preso nesse momento, porque havia profetizado para o rei israelita que ia ser derrotado. E o rei, querendo que Jeremias profetizasse aquilo que ele queria ouvir, resolveu prender Jeremias. Mas durante toda essa luta, vendo o exército inimigo rodeando a cidade, prestes a invadir a cidade, o rei ser feito prisioneiro, Deus traz essa palavra. E essa palavra me alcança e deve alcançar você. A reafirmação que nós somos povo de Deus, e que Ele é o nosso Deus. Mas nessa reafirmação, porque quantas vezes nós já ouvimos falar que nós somos povo de Deus? Irmãos, em 25 anos de conversão, eu já perdi as contas de quantas vezes Deus me disse que eu sou povo dele. E você também. Olha a irmã que se encontrou com Jesus agora. Como é o nome que eu esqueci? Lohane. Deus já está te dizendo, Lohane, que a partir de hoje você é povo dele, junto com esses demais aqui que também são povo de Deus, também é povo de Deus. Mas aí o interessante é que após Deus reafirmar, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, Deus vai nos mostrar o seu bom propósito de nos tornar um só. Apesar das nossas diferenças de idade, diferenças de sexo masculino e feminino, diferenças intelectuais, alguns tiveram mais oportunidade de estudar, outros tiveram que trabalhar mais cedo, diferenças financeiras, alguns ganham um pouco mais, outros ganham um pouco menos, outros estão batalhando por emprego, porque estão desempregados. Diferenças de tempo de igreja. Lohane, acertei? Lohane acabou de aceitar Jesus Cristo. Eu agora em setembro, repito, fiz 25 anos de conversão. Lohane, me desculpe a pergunta, qual a sua idade? 18, eu aceitei Jesus Cristo. Lohane ainda estava nos planos de Deus. Então muitas diferenças há entre nós, muitas diferenças de opinião. O que não pode existir entre nós é diferença de valores, de conceitos, porque agora Deus nos chama, olha para quê? Versículo 39, eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho. Então você tem que valorizar aquilo que eu valorizo. Eu preciso valorizar aquilo que você valoriza.
Mas tenha calma, eu estou falando da palavra de Deus. Eu valorizo por demais a palavra de Deus. Você deve valorizar também. Mas não há como nós andarmos nos mesmos valores. Não há como nós andarmos seguindo os mesmos conceitos, e não são os meus, não são os seus, não são os seus que está em casa, são os conceitos bíblicos. Não há. Se o nosso coração, se os nossos corações andarem em caminhos ou em direções diferentes. Então somos povo de Deus? Sim. Mas Deus está nos mostrando essa noite o bom propósito de fazer de muitos um só. Você já imaginou que Jesus Cristo é a videira? E todos nós estamos como ramos ligados a essa videira. Os ramos, eles serão podados, ou os ramos serão cortados. Há uma diferença. Você sabe que o seu pastor gosta muito de planta. E é uma luta quando eu tenho que podar as plantas. A pastora já deu uma risadinha aqui. Porque ela muitas vezes acha que eu estou querendo cortar a planta. E eu estou, Josi, podando as plantas. E o ramo, para dar fruto, ele precisa ser podado. Mas alguns serão cortados. Pastor, qual a diferença entre podar e cortar? O ramo podado continua ramo na planta. O ramo cortado foi desligado da planta. E para nós continuarmos sendo ramos da mesma planta, a videira verdadeira que é Jesus, de vez em quando Deus precisa nos podar. Mas é interessante, quando a árvore ela é podada, ela floresce com mais vigor, com mais força, com mais verde. O ramo igualmente. E quando Deus diz, eu lhes darei é assim que está escrito na sua Bíblia? Eu lhes darei, eu lhes, está no plural, darei mesmo coração. O que é que Deus está falando? Deus está dizendo que o mesmo sentimento de fidelidade, de amor, de apego à sua palavra, o mesmo temor que vier no meu coração a Deus, Ele quer colocar também no seu. Então, de certa forma, nós teríamos um só coração. Eu lhes darei o mesmo de novo, mesmo caminho. Quer dizer, então, eu não posso trilhar um caminho e você trilhar outro. Porque Deus quer fazer de nós todos um só. E pense em algo maravilhoso. Todos nós andando nos mesmos sentimentos de apego àquilo que provém de Deus. Todos nós andando no mesmo caminho que Deus quer que nós andemos como rebanho, como ovelhas do sumo pastor Jesus Cristo de Nazaré. Mas de vez em quando, né? Tem algumas ovelhinhas que deixam o caminho que o rebanho está trilhando e passam a andar no outro caminho. Então não está mais andando no único caminho que Deus pensou que o rebanho dele deve andar. Há um bom propósito nisso, meu irmão. Deus, Ele quer fazer de todos nós, com todas as diferenças, com tudo aquilo que nós temos de diferentes, porque somos indivíduos, Deus nos faz permanecer em nossa individualidade, que é diferente de individualismo.
Quem é individualista não consegue andar junto com os demais, porque tem que andar sozinho. E a Bíblia já nos fala que aquele que se afasta, aquele que se separa, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e levanta-se contra a verdadeira sabedoria do Senhor. Então Deus, Ele quer nos tornar um com o mesmo tipo de coração. Todos nós, Deus quer olhar para dentro de nós e enxergar o mesmo tipo de coração, que é o coração não pedrificado. O que é um coração pedrificado? É um coração duro. O que é algo que pedrificou? Ficou duro. Sempre que nós vamos receber uma nova quantidade de cimento aqui na igreja, todos nós sabemos que o terreno da igreja é muito úmido. A prova está aí nas paredes. E aí eu sempre digo ao Almir, forre o cimento da sala onde você vai colocar os sacos de cimento com tijolos. Forre o chão da sala com tijolos. Porque senão o cimento pedrifica. Fica duro, vira uma rocha. E fica impróprio para o uso. Deus quer nos dar um mesmo coração. E esse mesmo coração não é o coração pedrificado. Porque se você permite o seu coração se tornar pedrificado, você já não tem mais como andar como o irmão que está do lado, que tem o coração aberto, maleável para tudo que Deus quer implantar ali naquele coração. Então, se você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, um pouquinho mais aí à frente ao livro de Jeremias, você está em Jeremias, você vai passar para Lamentações de Jeremias, e aí você vai chegar em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Se antes Deus estava nos falando através do profeta Jeremias, que nós éramos povo dele, e ele era o nosso Deus, e queria dar a todos nós um mesmo coração. Olha agora o que Deus fala através de Ezequiel 37, 26. Eu vos darei um coração novo. Ezequiel 36, 26. Eu vos darei um coração novo. Eu falei o quê? 36, irmão. Perdão. Josi fez logo assim. 36, 26. Eu vos darei um coração novo. Ei, olhe para mim. Você sabe o que é que tem de velho no seu coração. Você que está em casa sabe o que ainda habita de velho no seu coração. Deus quer tirar o velho para colocar o novo. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Esse espírito aqui tem a ver com conduta, com ação, com o intento de realizar. Porque se você ainda anda com um coração velho, não tem como você agir e realizar o novo. Por isso Deus nos diz: vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, e eu vou vos dar um só coração. É um coração novo. E ele continua: tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
porém em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Não há como cumprirmos o versículo 27, se não permitirmos que Deus coloque em todos nós um mesmo coração. Coração novo, coração de carne e não coração de pedra. Porque você já viu semente cair na pedra e frutificar? Não frutifica. E a que frutifica, segundo a palavra de Deus, na parábola do semeador, a que consegue frutificar no terreno pedregoso, irá logo secar. Porque não tem como as raízes alcançarem profundidade. Eu vivi a minha infância vendo o meu pai, minha mãe e eu mesmo plantando algumas plantas no quintal do meu pai, e quando chegava uma determinada fase a planta secava, porque a pedra preta, o firmamento é muito raso. Então, para nós sermos como um só, olhe para quem está do seu lado, é preciso que nós tenhamos um mesmo coração. Pastor, isso é impossível. Não é. Pode ser difícil você conseguir permitir que Deus transforme a sua vida e o seu coração. Mas se Deus quiser, Ele transforma. E Ele quer. Por isso que Ele está dizendo: esse é o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu vos darei um só coração. Vos darei um só caminho. O bom propósito de Deus de nos tornar muitos que somos um só. Andando nos mesmos sentimentos. Andando nos mesmos pensamentos. Porque, meu irmão, o que deve gerar o realizar do meu ser, o que deve gerar o realizar da minha vida, é a palavra de Deus. O que deve gerar sentimento no meu coração é a palavra de Deus. Então, se nós todos pensarmos nas mesmas coisas, Bíblia, se nós todos buscarmos o mesmo compromisso com Deus, nós todos andaremos em um só sentimento. O apóstolo Paulo, ele já dizia isso. O meu desejo é que vós todos digais as mesmas coisas. Quer dizer, até a nossa linguagem pode se tornar semelhante, se nós enchermos o nosso coração com as mesmas coisas. Porque quem enche o coração com a palavra de Deus, vai falar do que o coração está cheio. Então, o bom propósito de Deus de nos tornar um, passa por isso. O mesmo tipo de coração, que não é o coração pedregoso, de pedra, pedrificado. O propósito de todos andarmos no mesmo caminho. Irmãos, quantos versículos eu conheço na Bíblia falando de caminho? Mas sabe qual foi o versículo que Deus me tocou para trazer para você essa noite? Mateus capítulo 7. Porque se Deus deseja que nos tornemos um, andando com um só coração, andando em um só caminho, Deus me tocou para trazer um dos versículos mais conhecidos sobre caminho. Mateus 7,13. Quando diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos são que andam por ele.
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que o encontram. Então eu acredito que já deu para você deduzir qual é o caminho que Deus quer que todos nós andemos. Eu acredito que já deu para você concluir que se lá em Jeremias Deus nos falou, capítulo 32, versículo 38 e 39, esse é o meu povo, eu sou o seu Deus, darei a eles um só coração, farei que eles andem em um só caminho. Eu acredito que dentro do entendimento de texto que nós temos, nós compreendemos facilmente que o caminho que Deus deseja que eu e você andemos é o caminho estreito. A partir do momento que eu ando no caminho estreito e você no largo, ou a partir do momento em que você anda no caminho estreito e eu no largo, nós não estamos andando em um só caminho. São caminhos diferentes. O estreito é totalmente diferente do caminho largo. E falar de caminho estreito para um povo que conhece a Bíblia, como são vocês, é falar de algo muito fácil de se entender. Falar de caminho largo para um povo que conhece a Bíblia, como são vocês, é falar de algo muito fácil de se perceber. Nós sabemos muito claramente a diferença enorme que há entre caminho estreito e caminho largo. E infelizmente, quantas vezes observamos com pesar no coração alguns servos de Deus andando no caminho largo. Não é o caminho que Deus quer, não é o único caminho que Deus quer que o rebanho dele ande. O caminho estreito é apertado, e a Bíblia diz, são poucos os que andam por ele. Porque quantas vezes nós já ouvimos falar nesse mesmo ambiente de bênção, que o caminho largo é trilhado por muitos e pela maioria por causa das facilidades. O caminho estreito não. É preciso cautela, é preciso cuidado, é preciso atenção, percepção, fidelidade, tudo isso. Deus quer que eu e você andemos, porque não foi Ele que prometeu? Eu darei um único caminho. Eu darei um único coração. Quem quiser andar com um coração cheio de outras coisas, está saindo do plano de Deus. Quem quiser andar em um outro caminho que não seja o estreito, está saindo do plano de Deus. Agora olhe para quem está do seu lado e diga: ei, se você está aqui essa noite, é porque você veio para ouvir exatamente o que está ouvindo. Então Deus quer também, meu irmão, volte lá para Jeremias, capítulo 32, versículo 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Para você continuar andando nesse plano de Deus, nesse bom propósito de muitos serem apenas um em Cristo Jesus. Para você continuar andando nesse bom propósito, você precisa andar com um mesmo coração de todos. Você precisa andar em um mesmo caminho que todos irão andar. E você precisa continuar temendo a Deus, porque é isso que Deus fala. Repito, Jeremias 32, 39, eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Você sabe o que vai gerar na sua vida temer ao Senhor todos os dias?
Olha o final do versículo. Para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Eu fico triste quando eu vejo um pai ou uma mãe se desviando do caminho da salvação. Perde a bênção e perde a bênção os filhos também. É bíblico, irmão. Se você quiser ir bem e ver os seus filhos ir bem depois de você, continue temendo ao Senhor. Para temermos ao Senhor todos os dias. É para isso que Deus nos chama, para sermos o seu povo. Deus também me deu um versículo muito conhecido, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente, Provérbios 28, 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Sabe o que significa temer ao Senhor continuamente? Alguém tem outra tradução aí para explicar a minha pergunta? Pode ler em voz alta. A parte A do versículo, Rosana. Como é feliz o homem constante no temor ao Senhor. Sabe o que isso significa? Você não pode temer a Deus somente no dia de culto. Você tem que temer a Deus todos os dias de sua vida. É isso que a Bíblia diz. Bem-aventurado ou feliz o homem que continuamente teme ao Senhor. Se Deus, Ele tem esse bom propósito, que é o tema dessa mensagem, de nos tornar um, de que forma? Vamos recapitular. Nos dando um mesmo coração, nos dando um mesmo caminho para trilhar. Eu não posso trilhar um caminho e você outro. Você não pode trilhar um caminho e outro. Nós que andamos segundo o propósito, o bom propósito de Deus, de nos fazer um só, temos que andar em um mesmo caminho. Então, para nós andarmos nesse bom propósito, nós também temos que temer a Deus continuamente. Não há situação, irmãos, em que você deva temer a Deus ou deva deixar de temer a Deus. Não há. Em toda e qualquer situação nós devemos temer ao Senhor. E continuamente, quer dizer, diariamente. Não deixe Satanás colocar no seu coração que você já teme muito ao Senhor. Quanto mais temermos ao Senhor, mais bem-aventurados seremos, mais felizes seremos, como é a tradução aí da irmã Rosana. Na leitura bíblica de hoje, irmãos, também em Tito, para você ver como a Bíblia ela é atualíssima. Depois que o Papa falou há uns dias atrás a respeito de uma questão sobre casamentos de homoafetivos, começou a surgir um burburinho que a Bíblia precisa ser revisada, atualizada. A Bíblia é a Bíblia, meu irmão. A Bíblia não deve andar em conformidade com os tempos. Você que está em casa, aprenda. Os tempos têm que andar em conformidade com a Bíblia. Senão a Bíblia terá que ser atualizada de tempos em tempos. Vai se retirar a autoridade que a Bíblia tem.
Mas olha como a Bíblia é atual aqui no livro de Tito, irmão. Capítulo 3, que é a leitura bíblica de hoje. Fala sobre os deveres dos fiéis. Tem algum fiel a Deus aqui? Então é para mim, é para ti, é para você que está em casa. Lembra-lhes, versículo 1 do capítulo 3 de Tito. Lembra-lhes que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem, e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Por que eu estou falando que a Bíblia ela não precisa ser revisada? Porque ela é atualidade pura. Nesses dias de política, você que foi chamado hoje para andar em um só coração, em um só caminho, temendo ao Senhor continuamente, não se torne um crente brigão aí fora. Briguento. Olha, isso é a leitura bíblica de hoje, meu irmão. Que a ninguém difamem. É claro que alguém vai votar no partido contrário que você vota. É claro que alguém apoia o candidato contrário que você apoia. Mas mantenha a sua posição de cristão, de povo de Deus. Não difame ninguém. Não seja briguento. Em rede social, na vizinhança em que você mora, não se esqueça, hoje Deus te disse: vós sois o meu povo, eu sou o seu Deus, por isso eu vou fazer vocês andarem em um só coração, em um só caminho, me temendo continuamente. E ele diz mais: sejam pacíficos, mostrando toda a mansidão com todos os homens, sem interessar se ele impunha uma bandeira diferente da sua. E eu vou lhe dizer, eu já preguei aqui anos atrás, sabe qual é a nossa bandeira? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Isso é bíblico inclusive. Povo de Deus, não se esqueça do bom propósito do Senhor, de nos tornar um só. Porque vai ser vergonhoso para você, quando você souber que um irmão estava batendo boca na rua por causa de política. Meu Deus, o irmão da nossa igreja estava ali. Mas vai ser vergonhoso para o irmão, se souber que você também estava batendo boca por causa de política. Já já vai passar. Em nome de Jesus. Teremos um novo administrador ou uma nova administradora. Já já vai passar. E você vai continuar povo de Deus. Valorize isso. Se apegue a isso. Viva isso, meu irmão, minha irmã. E não se esqueça, viu? Bíblia não precisa ser atualizada por causa dos tempos e das épocas. Quem tem que andar em conformidade com a Bíblia é a humanidade, e não a humanidade andar em conformidade, e não a Bíblia andar em conformidade com a humanidade.